Seja bem-vindo ao MDA, coloque seu fone de ouvido e viaje com a gente no mundo dos animes. Estamos no ar com o MDA, seja um navio pirata ou uma nuvem voadora, viaje com a gente no mundo dos animes. E nessa semana, vamos viajar no mundo do basquetebol e nas depressões da vida com The First Slam Dunk. Eu sou o Raul e queria eu resolver meus problemas com uma cesta. Eu sou a Bianca e ver The First Slam Dunk é o mais perto que eu chego de basquete. Eu sou o Rafael Valente e não devia chamar The First, né? Devia chamar The Last Slam Dunk, porque é literalmente a última partida do mangá. Ou Next Generation, porque também passa o que acontece depois do final do mangá. Será que isso é uma premonição que Takehiko Inoue nos entregou? Será? Pode ser uma abertura aí pra novas histórias aí, de repente, hein? Isso e muito mais a gente vai descobrir após os e-mails. E mais uma semana de e-mails e recadinhos do MDA. Sempre agradecendo os nossos parceiros do Catum, Grindcast, OPEX, Papo Nerd com Elas e o canal do YouTube Guizão Voador. E claro, agradecendo sempre o apoio da Anime Hunter na Galeria Sogo, terceiro andar, ou no site www.animehunter.com.br. Lembrando sempre que vocês podem usar o cupom NSV Mundo Geek e ganhar 10% de desconto nas suas compras em mangás. Nós também temos o apoio da Crunchyroll, o maior streaming de animes do Brasil, e da Rádio J-Hero, onde estamos todo domingo às 4 da tarde. De volta com os e-mails. E aí, Lucas, a gente ficou devendo semana passada. Pra matar isso, a gente vai ler os e-mails e mensagens das 2 semanas, certo? Rapadura é doce, mas não é mole não. Mó correria, irmão. Exato. E tem e-mails sobre vários episódios. Vamos começar com as mensagenzinhas do Spotify. Exatamente, tem mensagem do episódio 82 do MDA, que foi o Animescast. É o golpe! O golpe de estado, que é o One Piece, a coisa de Rosa, o golpe de estado. Aqui a mensagem é do João Lucas, e ele diz o seguinte: arco do melhor vilão de One Piece, análise sensacional, muito obrigado pelo podcast, deixe os Tontata até o Doff, esse arco é perfeito. Te diz muito isso, né, mano? O Dom Flamingo, ele tem muita presença. Até esse momento do One Piece, realmente é o melhor vilão, né, porque em um ano, né, quando você conhece, quando você começa a conhecer os vilões de verdade, assim, você fala, pô, né, mas até esse momento aí, o Dom Flamingo tava realmente muito acima dos vilões que a gente conhecia, né, em One Piece. O vilão que tá vindo desde lá de trás, né, irmão? É que ele subiu o nível, né, dos vilões ali do One Piece. Exato. O próprio João Lucas também, ele comentou sobre o episódio 91, Bleach, do Céu ao Inferno, o arco do Ecomundo. Ele falou assim, que um hater no meio deixou o episódio mais chato, não tem como. O Eru parece estar em 2x também na velocidade. Fora isso, é um bom podcast pra quem não entende de Bleach querer ouvir sobre. Bom, é aquele negócio, né, amigo? Às vezes, a gente tem opinião contrária à sua, mas tudo bem. Quem foi o aí dessa porra? Foi tu? Porque lembra, foi aquele episódio que a gente gravou junto, que eu dei 4 pra Bleach. É que tu falou que fez pra equilibrar, né? Aí o Eru falou, na brincadeira, pô, nós temos um hater aqui. Mas tem que se mas aí tem que tomar mesmo, tá certo. É sobre isso. Também tem o episódio 96, que é o de Pokémon Hoenn, né, Lucas? Mensagem do Vinícius, ele disse Swallow, Sceptile e Hariyama, pra mim o resto é o resto. Rapaz, eu nem conheço esses Pokémon aí, eu também conheço o Sceptile, porque, eu gosto do Sceptile. É isso que eu ia falar, você ficou lá babando o Sceptile no episódio final de ano, e agora você fala que não conhece? Só conheço o Sceptile, agora Hariyama não é o nome do autor lá de Shingeki no Kyojin? Quase, mas não é esse aí não. Esquece, é Isayama, né? E também temos o episódio 107, que foi o episódio retrasado, né? Que é o Vinland Saga, Plantando o Amor no Coração. O Odair falou que odiou tudo na primeira temporada, mas essa segunda ele viu inteira em 2 dias, de tanto que gostou. Ele falou, não sei o que leva alguém a não gostar dessa segunda season.
Cara, Vinland Saga é muito bom e a segunda temporada realmente tá muito especial. A Vinland Saga é outro pacing, né, cara? Tipo, é quase outro gênero de mangá. Então, às vezes a pessoa quer vir mais porradaria e acaba não gostando tanto. Mas como vocês disseram durante o podcast, é um anime bem mais completo pra segunda temporada. E vamos agora também pros comentários sobre o episódio passado de Oshinoko, né, Lucas? Cara, foi engraçado que o próprio Odaí, ele perguntou assim, a Albertina vai voltar pro podcast? Eu acho que ele perguntou isso porque teve alguma coisa sobre a Albertina nos últimos episódios aí, né? Teoricamente, ela meio que voltou, mas assim, ela não faz parte da MDA, ela é uma agregada, né? Mas assim... Ela foi convidada pra voltar a gravar, ela tem ali o link com a nossa lista de futuros episódios, porque a gente deixa tudo bem programadinho ali, a gente tem praticamente o mês todo do que a gente vai gravar programado, então ela tem esse acesso. Quando ela tiver vontade de gravar esse ou aquele episódio, ela vai ter a liberdade de gravar com a gente, com certeza. Então, sim, no futuro ela vai gravar. Quando? Não sei dizer. Assim, depende mais dela do que da gente agora, tá ligado? Exatamente. Bom, também tem mensagem aqui do Wanderson. Ele manda bastante mensagem pra gente ultimamente. Obrigado, Wanderson. Ele falou, aqui mais uma vez. Esperei muito por isso. Já que comentaram de Roshi, que é igual estrela, trago aqui também Roshi como quero. E Ai como amor, que é o que no fim Ai sempre questionou, né? Que é tipo, que ela quer amar. Ele tá tipo, aqui respondendo que vocês perguntaram se o nome do anime fazia algum sentido com a... da minha estrela preferida, né? No japonês tem muito isso, né, das palavras... Tem duplo sentido. O jogo de palavras, o jogo de palavras. Na real, cara, eu sempre gosto quando o anime tem esse lado de quebra-cabeça com o nome. Tanto é que lá no episódio de Index, eu comento que, mano, é legal o nome do protagonista ser exatamente uma descrição da habilidade dele e assim, dar uns spoilers sem dar o spoiler, que é aquele que purifica Deus e exorciza demônios. Assim, durante a série tu vai descobrindo porque ele é o cara que purifica Deus e exorciza demônios. E agora, a gente só tem um e-mail, mas ele vale por uns 8, né? Verdade, é o do Jorge Augusto. Salve, galera do mundo dos animes. Jorge aqui. Sim, o chato do Anime Sphere. Nada, Jorge. A gente lembra de você, sim, cara. Eu acho que eu já gravei com o Jorge. Se não me engano, foi Konosuba. Jorge. Jorge é muito nome de personagem do Muriel, velho. É, né? É porque o Muriel gosta de chamar o Jojo de Jorge, né? Bom, ele continua assim. Vamos para a pequena muralha de texto? Sim, por quê? Não, bora. E aí, sobre o primeiro podcast que ele comenta, o 101 musical de Scandal. Lembrando sempre a galera que a banda Scandal tocou na Anime Friends e a gente postou esse episódio justamente na mesma semana. Então, quem ouviu esse podcast no lançamento foi pro Anime Friends gabaritado sobre Scandal. É verdade. Aí ele fala assim, banda maravilhosa. Adorei vocês colocando um setlist para explicar a banda como um todo. Foi bastante explicativo e consegui conhecer um pouco mais sobre as meninas. Foi bastante da hora. Fizemos algo na mesma intenção, quando fizemos um mixtape especial do Flow, e da Akira Kushida, mas sem dúvida alguma não saiu nada parecido. Pô, cara, obrigado. Assim, a gente faz nós fazemos o podcast musical lá desde a época do Animisco, né? Sempre foi um desejo meu e do Raul falar sobre as músicas dos animes, assim, nossas bandas favoritas da temática oriental. Então, a gente tá meio que trazer um mix de tecnicalidade com paixão, né? Tipo assim, o fanservice. Tanto que a gente traz aí o Belan sempre pra dar aquela toque de qualidade, né? A gente também tem o outro lado que fala de gosto pessoal ali, fala de sentimento, o Vulpix fala sobre as letras, né? Então fica bem completinho, na nossa opinião. E aí ele finaliza assim, a primeira música que eu ouvi delas foi Shoujo S, segunda da Doll. Sim, eu fui procurar todos os álbuns dela, começando a ouvir desde o primeiro. E amo as meninas desde então, principalmente as músicas que tem uma pegada mais forte. Aí ele bota em roqueiro de B, sabe como é, né? E aí finaliza, o episódio ficou sensacional e deixa aqui meus parabéns pra vocês. Valeu! Muito obrigado, realmente a gente tenta sempre abranger o máximo assim que dá. Claro, são só das músicas, então não dá pra falar sobre todas, mas a gente tenta variar bastante ali sobre músicas de anime, sobre as músicas realmente que fazem sentido na história da banda. E também falou sobre o episódio 102, animes que nos arrependemos de ver. Aí ele, arrependimento de ver algum anime? Não me lembro especificamente de nenhum, porque eu tô numa vibe de aceitação bastante grande. O que eu mais me arrependi em relação a esse mundo que vivemos é que não é feito um material decente para Ghost in the Shell, que merece, é verdade? Agora, eu posso dizer que me arrependi sim de ter reassistido um anime recentemente, que foi Samurai Warriors. Por que você fez isso com a sua vida, cara? Já era ruim naquela época. Eu tinha uma memória afetiva a respeito da história, e quando reassisti para gravar o nosso episódio, vi o
quanto a história era ruim e envelheceu pior ainda. De resto, é isso. Eu posso estar errado, né? A minha memória pode estar falhando, mas eu acho que, inclusive, que o Samurai Warriors foi cancelado. Cara, mas Samurai Warriors, assim, o anime tem alguma coisa a ver com a série de jogos? Não, é aquele... Ele é tipo um Cavaleiro do Zodíaco, só que de samurai. Ele passava na época de Cavaleiros na Manchete também. Ele vinha de mangá. Eu não sei se o jogo tem alguma coisa a ver, né? Porque eu não conheço o jogo, mas ele vem... O Samurai Warriors anime, ele vem do mangá Samurai Warriors. Eu dei uma gulgada aqui enquanto a gente tava lendo. Existe outro Samurai Warriors. Assim, tem um anime antigão, mas tem um Samurai Warriors mais recente, que esse é baseado no jogo, que também é a mesma pegada do Dynasty Warriors, aquele, acho que é Sengoku Basara, que é aqueles jogos de Genso, não é Genso, esqueci qual é o nome, mas assim, o pessoal vai saber o que é que eu tô falando. Entendi, mas se ele fala de memória afetiva, provavelmente ele tá falando do Samurai Warriors antigo mesmo. Passou na TV brasileira, português e tal. Ele também aqui fala sobre o episódio 103, Blue Lock. Depois de ouvir vocês nesse episódio, fiquei curioso em assistir, porque é um pouco difícil de eu assistir Spokon. Esporte de comédia. Ah, tá, Spokon, tá, beleza, entendi agora. O último de esporte que eu assisti foi Yoaka-Kakeru Sport Kimberly Girls. E o Kakeru? Tá, isso aí parece não ser aqueles animes que o Guaraná assiste, né? É, tipo aquele que a mina fica escalando montanha, tá ligado? E ele falou que assistiu porque a montanha era bonita, lembra? Então, Sport Kimberly Girls, que é sobre escalada isso aqui, né, pelo nome. Então, será que é o mesmo anime do Guaraná, velho? Eu não duvido. Jorge, você me assusta. O último de futebol que assisti, Capitão Tsubasa, olha aí. Melhorou um pouco, né? Tipo, assim, eu tenho sempre um pouco de receio com quem fala Capitão Tsubasa e não fala Super Campeões, mas tudo bem. Ele deve estar falando do último anime que saiu, o remake. Não tá não. Continua lendo aí. Aquele que passou na época da Manchete Band, mas não tenho certeza de qual emissora foi, preciso reassistir. Ah, então vai tomar no teu... Não, nas duas. Mano, tá errado, velho. Quem assistiu na TV aberta tem que falar Super Campeões, velho. É que o público de hoje não conhece Super Campeões, conhece o Capitão Tsubasa exatamente por causa do remake. Não, tá errado isso aí, velho. Se ele assistiu na Manchete, ele deve ter pelo menos uns 30 e poucos anos e ele tem que falar Super Campeões, tá errado. Ele seguiu aqui falando do episódio 105, Hunter x Hunter, parte 3, o Yorkshin. Ele falou, tenho uma meia-culpa para aqui. Não assisti Hunter x Hunter. Seja a primeira ou a segunda adaptação. Sei que é do Togashi, já ouvi várias pessoas falando, assisti alguns vídeos, sei por cima do que se trata, mas ainda não me deu o gatilho para procurar assistir. Achei o episódio de vocês bastante interessante. Vou colocar na minha lista, já imensa, de animes para assistir. Coloca aí, cara, joga pra frente que vale a pena. E o bom é que, quando você chega num certo momento, você pode esperar um tempão pra continuar, porque foi quase um cancelamento, porque o Togashi não faz mais capítulo há muito tempo. Mas assim, pode ver o anime, porque o anime ele termina num arco que dá pra se considerar um meio final, né? Então assim, mano, pode ver o anime que o 2011 principalmente, ele te dá uma certa conclusão. Se você gosta de uma pegada mais comédia, vê a primeira versão. Se você gosta de uma pegada mais ação, assiste a segunda. Ele vem agora no episódio 106, Ice Shield 21. Esse foi um dos episódios que mais me surpreendeu. É um Spokon, agora eu sei o que é Spokon. Olha aí. Mas de futebol americano. Caramba, é o que eu digo pro pessoal, se você acha que não existe um anime de um determinado tema, você se engana. Cara, depois que eu descobri que tem um anime sobre uma máquina de refrigerante, sei lá, aquelas máquinas de que você vai lá tirar coisa, mano, eu não duvido de nada. É Isekai. Quando é Isekai, você não duvida de nada, cara. Qualquer porcaria os caras fazem é Isekai. Não, porcaria também não, aí tu já ofendeu o bagulho. Você ofendeu a máquina de refrigerante, né? Ele completa. E vi vocês falando empolgado sobre um anime que eu vi no meu radar, mas não me chamou a atenção. Vou dar mais chance, mas o anime pra mim é já que do tamanho do universo, lista de animes pra assistir. Cara, isso que você não foi nem nas nossas listas. Tem uns episódios que nós fazemos indicações. Lá a gente fala de um monte de episódio muito louco. Cara, vai ouvir o podcast sobre Eti. Lá você vai sair com uma indicação sobre um mangá chamado My Balls. Ou não. Depende ali de quando você tá afim de conhecer novos Ets. Ele falou também do episódio 107, o Vinland Saga Plantando Amor no Coração. Ele falou, tá aí um anime que já ouvi muito falar. Tem uma menina na minha equipe que ama, mas eu tenho protelado muito pra assistir. Não sabia se curtia alguma coisa de Vikings, mas depois do episódio de vocês, vejo que me enganei de protelar. Vinland Saga, pelo pouco que pude ver, é uma obra bastante cultuada. A arte é magnífica, ao exemplo de alguns Gekiga que já ouvi falar a respeito. Logo mais eu assisto. Mais um aí que você deveria assistir, cara. Tem poucos episódios, né? São 2 temporadas, então 48 episódios ali, e 36, sei lá, não lembro exatamente de cabeça quantos episódios tem cada temporada, mas no máximo 48 você vai assistir de boa. Aos poucos vou ouvindo outros episódios, mesmo que eu passe pelos episódios do Animistic. E aí vou passando as minhas impressões a vocês.
Vejo vocês falando dos parceiros todo episódio. Acho que vou começar a fazer isso também no nosso. Pena que não temos muitos igual a vocês. Abraço e até o próximo e-mail. Cara, questão de parceria é algo que com o tempo, né? O podcast, ele é antigo. Tem parcerias que a gente tem desde a época do Animistic. Então, mesmo o MDA tendo 2 anos, se juntar com o Animistic aí vai o quê? Uns 5 anos? Finalzinho de 2018, né? Então é... Bastante tempo, sabe? Então a gente fez bastante amizade, conheceu bastante gente durante esse tempo aí, e a gente tem ali como meta fazer amizade com todo mundo, né? A gente tenta se ajudar, e quando todo mundo se ajuda aí, a gente faz um meio mais forte. E eu acho que o meio de podcast de anime precisa disso aí. Dito isso, Lucas, bora pro episódio da semana? Vamos jogar basquete com Slandunk. Suar e chorar, né? Exato, lá ele. Que isso. Bora ouvir. De volta dos e-mails para nome original The First Slandunk, gênero esporte e dramédia. Vai falar de um filme de 124 minutos, ou seja, 2 horas e 4 minutos, que estreou no Japão em 3 de dezembro de 22 e no Brasil em 3 de agosto de 23. Olha aí, ó, praticamente 9 meses. Olha, pra quem demorava 2, 3 anos pra assistir um filme que saía no Japão, 9 meses é de se louvar, né? Isso quando saía, né? Quando saía. Incrível. É que estamos no lucro. Lembrando que não é um filme de Battle Shonen, né? Eu lembro até hoje, tem um diálogo que eu conversei com Thiago Nojiri muitos anos atrás em algum evento, eu vou chutar 2018, 2019, que eu tava conversando sobre mercado editorial de mangá e eu perguntei pra ele, cara, por que não vem mangá de esporte pro Brasil? E hoje a gente tá vendo filme de mangá de esporte no cinema. É o filme de mangá de esporte do Takehiko Inoue. Também tem esse ponto aí. Tem isso. Não é de qualquer um, não, bicho. O homem, ele é praticamente o pai do basquete no Japão, né? Além de ser um dos maiores artistas do Japão na atualidade. É verdade. Dirigido pelo próprio, inclusive, hein? Exatamente. Que honra. O cara não termina Real e não termina Vagabond, mas dirige filme. De certa forma, ele não terminou também o próprio Slandunk, porque ele falou que ia voltar com ele. Voltou em filme. Uma parada legal de falar é que o Raul citou sobre ser o pai do basquetebol. Ele não só fez isso com o Slandunk, como com o Real, né? Porque o Real também é sobre basquete, né? Muito mais sobre outras coisas da vida, mas também sobre basquete. Exatamente. O homem, além de ser conhecido por disseminar o basquete no Japão, logo depois trazendo o basquete em cadeira de roda, super necessário. Depois que a gente vê animes como A Voz do Silêncio, a gente sabe como é necessário a gente sempre trazer esse diálogo quando pode, né? Do deficiente. Geralmente ele é muito escondido nos mangás, né? E quando tem, né? Pouquíssimo, por exemplo, produção de anime, pouquíssimos são adaptados ou são feitos originalmente, pouquíssimos. A gente vê, sei lá, uns 2 ou 3 por ano, assim. Mais uma vez, lembrando que a minha visão de como é o Japão é toda formulada por animes, né? Só que animes que trazem críticas sociais, animes seinen, por exemplo, o próprio Inuyashiki, que fala como o idoso é tratado, A Voz do Silêncio, né? Fala como que muitas vezes o deficiente é tratado no Japão, até pelos professores na escola, né? Você não conhece essas obras, seria bacana conhecer exatamente por essas críticas sociais e ver um artista como o Takehiko Inoue trazer o basquete por cadeira de rodas em Reels é maravilhoso. É uma baita de uma obra, é muito bom. Quem não leu, leia, que é muito bom. As pessoas vão me xingar por falar isso, mas na minha opinião é melhor que Slandunk. Ih, vão te xingar mesmo. Ousado. Do estúdio Toei Animation, né? Que é o estúdio de One Piece, Dragon Ball, Saint Seiya, e do estúdio novato Dandelion Animation Studio, que é o estúdio de Pingu. É, amigo. E Robomasters. Pingu. O Pingu. Lembra do Pingu? O pinguizinho? O que fazia isso? Esse mesmo. É, o pinguim de massinha. É ele mesmo. Muito bom. Teve uma animação do Pingu aí nos últimos anos, acho que foi 2022, e foi desse estúdio aí, Dandelion Studios. Como a Bianca falou muito bem, com direção dele, o homem, o brabo, o estreante como diretor, Takehiko Inoue, né, que já estreou, trazendo um filme com vários elementos, né, trazendo CGI 3D nas cenas de basquete e animação 2D desenhada à mão nas cenas de vida cotidiana, ou seja, pra agradar aí, ó, os fãs dos animes novos e também o pessoal que curte o estúdio
Estúdio Ghibli. É verdade. Agrada todo mundo, né? E eu diria que ele conseguiu. É maravilhoso, né, cara? Chegou um momento que eu parei de contar, mas eu acho que eu vi pelo menos umas 15 técnicas de animação diferentes no filme. A minha animação tá muito boa. E até essa diferença do 3D pra cenas de basquete, 2D pros flashbacks, né? Uhum. E que é, né, que, enfim, o filme ele fica indo pro passado, né, na vida dos personagens e tal. Cara, ornou tão bem. Eu achei que ornou muito, sabe? E tem aquela referência, né, Bianca? Passado em 2D desenhado à mão e os dias atuais, entre aspas, em 3D CGI. Pois é. E aí ornou pra caramba, não ficou brega, ficou muito bom, ficou massa. E é uma coisa bem importante pra cena, né? Porque o Japão, ele é conhecido por não animar 3D tão bem, né? A gente vê quase toda season saindo animes em 3D e a maioria deles não faz um bom trabalho, né? E esse Slamdunk veio pra dizer o contrário, né? Sempre lembrando que filme pra anime de season também é complicado a gente querer disputar, né? Com certeza, mas, poxa, quando você vê o produto final, também não dá pra falar assim, vamos publicar isso. Por exemplo, o urso de Golden Kamuy. Por exemplo, o Makotão faz um CGI muito bom aí nos filmes dele. Sim. Principalmente nas cenas de água, né? Como gosta, né? Como gosta das cenas de água, o Makotinho, cara. O filme chegou dubladinho no Brasil pelo estúdio Unidub, com direção de dublagem de Glauco Marx. Se você fala assim, eu já ouvi esse nome em algum lugar, mas não sei de onde, ele é o Zoro de One Piece. É verdade. A fonte da obra é o mangá, né? Ele foi inspirado em um mangá pelo próprio autor, porque o filme foi escrito e dirigido por Takehiko Inoue, e a obra original foi publicada na editora Shueisha, na principal revista do Japão, a Weekly Shonen Jump, e no Brasil é publicado pela editora Panini, publicado e republicado também. Tá rolando reimpressão agora do mangá, inclusive pra acompanhar é uma boa chance aí de ter o mangá de volta, que tava fora, né? Era difícil achar Slamdunk. Verdade. Dica, hein? Vale a pena pra caramba, hein? Eu tenho certeza que se você assistir esse filme, você vai sair com vontade de comprar o mangá. Foi o meu caso. Nossa senhora, eu queria comprar. Eu saí do filme e falei assim, velho, eu nunca tinha consumido nada de Slamdunk, né? Não vi, lógico, eu sabia da obra, respeito, sabia da importância, até porque é uma obra que já é antiga e tal. E, nossa, eu saí do filme, eu fui pro filme sem esperar nada, saí, assim, falei assim, eu preciso ter esse mangá, eu preciso ter, não sei o quê, mas eu me segurei, porque, né, a gente não vive de ar, né, então... E o mangá também não se paga só com hype, aí eu falei assim, não, ok, vou segurar um pouco a Xuxa aqui, mas eu saí morrendo de vontade de comprar mangá, velho. Exatamente. Eu acho que pelo menos 90% daquele cinema saiu com vontade de comprar mangá. Os outros 10% ganharam o sorteio e levaram o mangá pra casa. É verdade. Valente, conta pra gente qual é a sinopse da história. Kira Hikaru. Bom, a sinopse do filme Slamdunk é: assombrado pela trágica perda de seu irmão mais velho, Miyagi Ryota, um adolescente de Okinawa, no Japão, luta para lidar com questões sobre o valor próprio e propósito da vida. Enquanto mergulha no basquete, o esporte pelo qual ele e seu irmão compartilham uma paixão, amplamente vistos como azarões, Ryota e seus companheiros de equipe da Shohoku High School bravamente enfrentam um esquadrão muito mais talentoso em sua busca por reconhecimento e glória. Exatamente. É um filme de basquete, né? A gente tem que deixar isso bem claro. Só que ele não é só um filme de basquete. É muito mais do que só um filme de basquete. Ele é uma história de vida, né? A gente pode dizer assim? Dá, tranquilamente. É uma coisa muito legal sobre Slamdunk, não necessariamente sobre o filme, mas sobre a obra como um todo, ele sabe muito bem o que ele faz com os personagens dele. Nenhum deles é personagem muito raso, todos eles têm suas complexidades, seus backgrounds, e nesse filme ele escolheu um dos personagens, assim, mais do que os outros, né, porque os outros também têm uma abordagem ali, mas ele escolheu o Ryota pra dar um foco melhor, né, na vida dele, e coisa que a gente não tinha no mangá, né, um ponto de vista que a gente não tinha no mangá. Ele complementou o mangá dele e complementou o anime que não tinha o último jogo. Exatamente. E falaram assim, tipo, que o Ryota é um personagem muito querido, né, pelo fandom, né? E que realmente era o único que não tinha seu passado ali, a sua história contada, né? Tanto quanto os demais. Então, quem é fã de Slamdunk levantou esse ponto como muito positivo também, né? E eu acho interessante, eu vou falar da minha opinião pessoal, eu não tinha lido o mangá até o final, eu vi pouca coisa do anime também. Mesmo vendo pouca coisa das duas obras, eu não me senti perdido em nenhum momento, eu não me perdi na obra. E outra, eu senti que o filme era
completo, sabe? Porque eu acho que muitas vezes esses filmes de anime, eles se perdem nesse ponto, né? Como tem uma obra original, tem um anime, tem um mangá, eles fazem o filme pra quem já lê entender. Só que quem não lê o mangá, não assiste o anime, não consegue compreender completamente. Não é o caso de Slamdunk. O Slamdunk, ele explica o que ele tem que explicar da obra original, ele fala que é sobre um jogo de basquete e ele não se aprofunda sobre isso, né? Ele fala, ó, é o final de um jogo entre duas equipes, a equipe que você vai torcer essa aqui, e é o jogador, o armador desse time aqui, que a gente vai contar a história dele e a gente vai contar como ele venceu o principal torneio de escolas do Japão. Ponto. Tanto que eu, que nunca consumi nada de Slamdunk, entendi tudo. Assim, entendeu? Pra mim, o filme ele foi completo, sabe? Não fiquei com dúvidas, tipo, deu pra entender as relações ali, como é que elas funcionam, qual é que é a história do próprio time, né? Do Shouhoku. E foi bem completo, assim, sabe? Tipo, só me deixou com vontade de querer ler mais sobre Slamdunk. Mas a história, assim, o filme, pra mim, ele foi bem fechadinho, assim, sabe? Então, eu, como, né, parte desse público que nunca tinha consumido nada de Slamdunk e tal, e eu gostei pra caramba do filme, missão cumprida, viu, cara? Eu acho que ele vai conseguir, o Inoue conseguiu atrair novos públicos com esse longa, né? Minha impressão. E também agradar quem já é fã pra caramba já desde a década de 90, né? Nem lembro de quando que é o mangá. E é interessante, né? E é claro, não é à toa que ele faz isso. Além de ser um grande artista desenhando, ele é um grande roteirista, né? Não é à toa que ele conseguiu trabalhar e levar para uma roda diferente uma obra ali que é uma das obras mais sacras do Japão, que é a história e vida do Musashi. Ah, sim. Uhum. E ele trabalha muito bem isso até hoje. E você vê que no filme é incrível, mesmo quem, como a Bianca comentou, né? Que não leram o mangá, que eu vi o anime, que foi o caso dela, é interessante como ele consegue pôr os pontos principais e, além de tudo, consegue colocar um ponto secundário aqui para a indústria também principal. Dar ao público aquele gosto, aquela vontade de procurar a obra original. E uma coisa que você falou é bem legal, né? Porque o Takehiko Inoue, a gente pode considerar ele um exemplo de mangaka a ser seguido, né? Porque quase tudo que o cara faz, ele faz com perfeição, né? Se você for perguntar dentro do mundo dos mangakas, cara, a maioria dos mangakas vão ter ele como um sensei, como um cara que abriu muitas portas para muitas pessoas, que ensinou muito, que faz um trabalho muito bem feito, porque o cara tem basicamente, 3, 4 títulos de extremo sucesso, extrema qualidade. Eu vou citar alguns exemplos aqui, você pode virar e falar assim, mas tem mangá tal, que faz muito sucesso, mas não necessariamente é tão bom assim, tem um probleminha aqui, um probleminha ali. Os mangás de Takehiko Inoue dificilmente tem problema, é bizarro. O cara é bom em desenhar, o cara é bom em criar mundo, o cara é bom em criar personagem, o cara é bom em fazer roteiro, o cara é bom em fazer história. É difícil, fica difícil de bater de frente. E ele é bom em falar e explicar sobre sentimento. Também, que é uma coisa diferencial no Japão. Ele faz tudo de uma maneira muito... natural? Natural, delicada, muito sensível também, né? E sim. De um jeito que não fica brega, né? Porque isso é uma coisa que eu acho que às vezes rola muito nos animes, tipo, cair muito fácil na preguiça. Naquele clichêzinho que você já viu 1000 vezes, né? Entendeu? E não é. Assim, lógico, tem lance do clichê, tipo assim, eles são alunos problemáticos que gostam de tretar. Beleza, isso tem vários, né, mangás e tal, e títulos, mas ele faz isso de uma maneira... Cara, eu não sei dizer se talvez mais madura é a palavra. Mais intimista, talvez? Mais próxima de você? Que não é tipo assim, você fala assim, o problemático aí, né? Tipo, vai sair batendo em todo mundo e tal. Porque até nisso ele consegue dar uma profundidade legal, né? Sim, total. De uma maneira que dificilmente acho que ela é retratada, assim, principalmente quando você tem esses personagens, eu não gosto dessa palavra, né, mas os delinquentes, que carregam baita no estereótipo e tal, né, que, enfim, já é esperado, vários tipos de cor. Os valentões, né? Os valentões, exato. Então, ele constrói, acho que, os personagens de uma maneira diferente, assim, muito bonita e muito gostosa. Bonita, assim, né? Na medida do possível que possa ser adolescente se espancando. Mas eu acho que é muito bonita e muito... É muito diferente. É diferente. O cara é diferenciado. É isso, o cara é diferenciado mesmo, né? E isso eu acho que é incontestável. Ele é tão diferenciado, vamos ser sinceros. Não vou dizer que é muito fácil, aí eu estaria sendo um palhaço de falar isso, mas é muito mais simples você pegar um personagem ali e
transformar ele em queridinho, sendo que ele é o protagonista, você tem uma obra com vários volumes e tal, né? E eu tô falando, sim, do Hanamichi, que é o personagem principal dele, do que você pegar um filme onde muitas pessoas não conhecem a obra, né? Em outros países, principalmente Brasil, né? Chegou aí pro cinema, pra quem conhece Slandunk, pra quem não conhece, pra quem não conhece a obra, fazer o Hanamichi ser amado pelo público, principalmente do meio, pro final do filme, sendo que não é o centro do filme, ele não é o personagem principal do filme, só que ele ganha o protagonismo na hora que precisa, e ele é, né, aquele símbolo do protagonismo Jump que a gente vê na revista, nos 30 minutos finais de filme, e você fala assim, mesmo não conhecendo o mangá, você fala assim, agora eu entendo porque o Hanamichi é tão amado pelo público. É verdade. E incrível, né? Porque nesse filme, foi o que você falou, tipo, é muito mais visto da parte do Ryota, ele tem um foco total, e mesmo assim eles conseguem, eu diria, tirar leite de pedra do Hanamichi, porque ele tem pouquíssimo, entre aspas, né? Pouquíssimo, porque toda hora tá tendo jogo de basquete ali, mas ele tem pouquíssimo tempo de tela, e mesmo assim ele consegue fazer um trabalho muito bom de colocar o Sakuragi em evidência, de colocar o Akagi, acho que é o capitão do time, se eu não me engano é Akagi o nome. Sim, é o Akagi. Colocar ele em evidência também, porque ele também é muito utilizado no filme, e o Ryota é o centro das atenções, né? Não tem como. Sendo que ele não é o personagem principal na obra original, né? Ele tá longe disso. Não, ele é mais um do time. Óbvio que todos do time na obra têm sua importância, têm seu valor, mas muito como um time, e não como... indivíduos, né, individualmente. É, um background de história, assim. Nem todos eles têm, assim, um aprofundamento tão vasto no background. A história original é muito mais focada no Naruto e Sasuke, Sakuragi e Rukawa, né? Com certeza. Do que nos outros personagens do time. É claro que eles têm sua importância. E nas partidas, né? Sim. Eu diria que, sei lá, uns 70, 80% do mangá é partida de basquete. E sabe o que é o mais interessante? Você vê como o cara é um bom roteirista, né? Ele sabe trabalhar a obra que ele tem. Porque os flashbacks, a história principal é do Ryota, certo? Certo. Uhum. No mangá, o Ryota, a gente escuta uma coisa ou outra, né? Sobre o fato dele perder o irmão, dele perder o pai e tal, né? Mas isso não foi tão focado. Ele coloca isso como foco principal no filme e sem mexer no jogo final. Porque o jogo final, do jeito que foi colocado no filme, exatamente do jeito que está no mangá. Eu acho que só a última cesta não tem no mangá. Eles pulam assim, eles não mostram quem ganhou, sabe? No mangá. Uhum. Eles pulam aquela cesta final. Tirando isso, o jogo inteiro é igual está no mangá. Ou seja, o jogo inteiro é formatado para principalmente colocar o Sakuragi e o Rukawa como os personagens principais. E ele faz isso, ele não mexe em nada, ele não mexe na estrutura do jogo, e mesmo assim, ele continua mostrando o Ryota como o personagem principal da história. É absurdo o que ele faz. É muito bom. E acho que assim, além de ser um filme sobre basquete, mas ele também fala muito de luto. Sim. De luto e das relações, né, entre os personagens e tal, que se constrói ali na base do amor e do ódio, né? Mas a questão do luto é muito forte ali, né? A gente pode dar alguns spoilers? Acho que pode, né? Não sei, porque é difícil falar do... Acho que até porque a morte tá na sinopse, né? Então assim, poxa, imagina você ser uma criança que tem o irmão como modelo ali, super presente, e pô, o menino do nada vai lá e morre, né? E como que isso destrói a família, que já não tinha o pai presente, né? Pelo que mostra o filme, e fica a mãe sozinha com duas crianças, né? O Ryota e a irmã dele, que eu não lembro o nome. E, pô, tendo que lidar com tudo aquilo e ainda perder uma criança, é um negócio lá. E como cada um deles lida, né, com essa perda. Então, e como isso impacta o resto da vida deles. Mortes que tem diferença de semanas, né? Do pai e do próprio irmão. E também o jeito com o qual o luto é representado, principalmente no Japão. Acho que a Bianca consegue falar melhor sobre, porque ela é de família japonesa, então ela tem um contato muito maior. Mas eu sinto que o luto do Japão, da cultura japonesa, é bem diferente do que a gente vive aqui. Tem muito aquele negócio da honra, da família, de você querer prover pros seus familiares e coisa do tipo, né? De repente a gente pode falar, assim, que o Ryota, né, por o irmão mais velho ter morrido e ele ser
acabar sendo, né, o único homem, acabar virando, né, o único homem da casa, né, existe essa coisa, tipo, da tradição japonesa machista, sim, com certeza, né, mas de ter uma figura forte masculina, né? Sim. E ele querendo ali, tipo, substituir, né? Substituir não, mas ocupar um pouco o lugar que era do irmão mais velho. É verdade. Então, rola muito isso também. E a questão do luto é que, assim, japonês, eu não sei se eu posso estar generalizando. Pode ser que sim, pode ser que isso seja verdade também. Não, mas você pode falar baseado na sua experiência, eu acredito. Que assim, japonês não conversa muito sobre sentimento. Sim. Né? Então, falar sobre luto, né, e lidar com a morte, sim, é uma coisa assim, tipo, meio que cada um com o seu, não existe uma troca, né, tipo, assim, um apoio, o apoio ele se dá de outras maneiras, né, tipo, dá muito, tipo, assim, em pequenos gestos, em ações, mas verbalizar e conversar sobre isso, colocar pra fora, né, não é uma coisa que é muito comum, principalmente né, agora assim, tipo, aqui no Brasil a gente já tá na quinta, e acho que talvez sexta geração de japoneses aqui. Eu sou da terceira. E entre os mais velhos, isso é muito mais forte, né? Quem é mais novo, assim, já foi quebrando um pouco, entrando, colocando muito mais a cultura, né, brasileira e tal, mas assim, entre os mais velhos, falar sobre, é que nem chorar em velório, se matar de chorar, não existe, né? Velório de japonês é tudo muito contido, assim, né? Tipo, você não vai num velório, você jamais vai ver algum japonês, tipo, nossa, né, chorando alto, né, tipo, entre aspas, fazendo escândalo, né, é tudo muito contido, muito, muito contido, né. Inclusive o Ryota vai se esconder pra chorar no filme, né? Então. Não, imagina ainda homem chorar, o quê? Né, não, tá louco. Entendeu? Isso já, em geral, já não é uma coisa que é bem aceita, né, isso, inclusive, é um dos pontos também negativos do machismo para os homens, que aprendem que meninos não choram, né, então, isso já nas culturas aqui, né, mais daqui do lado do oeste, já tem se mudado, assim, mas agora do lado de lá, chorar é uma fraqueza. Lá você tem que ser durão, lá você tem que, tipo, aguentar, lá você tem que suportar, você tem que ser forte, né? E, enfim, isso é muito ruim, né? Muito tóxico, assim, né? Pô, as pessoas, elas têm emoções, velho, elas choram, velho. Todo mundo tem o canal lacrimal no olho, sabe? Então, não é nossa, só a mulher tem isso, velho. Não, né? Tipo, todo mundo pode chorar. Então, essa coisa é um traço do machismo, assim, que é muito tóxico, acho que pra todo mundo, né? Então, e acho que a família lida bastante no luto, assim, tipo, de uma maneira, acho que bem japonesa, assim mesmo, sabe? A mãe ali claramente depressiva, né? Sim, total. Deprimida, né? Quer dizer, depressão não, deprimida. Totalmente deprimida. E o filme fala que ela chegou a se entregar, né? Então. Ela, assim, do começo ao fim, deprimidaça ali. Eu talvez estaria na mesma situação, porque imagina você perder metade da sua família e ter que criar 2 crianças sozinha. E eles em casa, eles nunca falam sobre isso, né? Tanto que quando eles estão no quarto do Sota, né? Que o Ryota começa a pegar a camisa dele e tal, não sei o que, a mãe fica brigando, eles ficam brigando lá. Eles ficam brigando, o Ryota quer usar a camiseta do irmão e a mãe não, quer jogar isso fora, não sei o que e tal. Cara, é um jeito é um jeito bizarro de se lidar com o luto, mas é um jeito que eu acho que eles sabem, né? Que pra eles acaba funcionando, né? Porque é o que eles conhecem, né? Ao invés de conversar, né? E se apoiarem, né? E isso acho que é uma coisa que mostra muito ali, né? Tipo, cada um sofrendo por conta e não se apoiarem nos outros. Sim. Eu senti muito isso, assim, que nessa família faltou muito, tipo, cada um vivendo no seu quadrado ali e sofrendo sozinho, mas é isso, né? Não vou atrapalhar mais ninguém com isso. E aí fica criando essas situações de conflito bizarras, né? Que nem foi essa briga no quarto do Sota, né? Que a gente vê também meio que várias frentes, né, da família, que é a mãe, como você próprio falou, deprimida, tendo que carregar todo esse fardo e tudo mais. O Ryota, já em outro ponto, querendo ajudar a família de uma maneira ou de outra, tentando ir pelo basquete, pelo lado do basquete, que era uma coisa afetiva que ele tinha com o irmão. Então ele tentou ir pra esse lado e não tava conseguindo se encaixar. E a irmã, que ela era de todos ali a mais, que tentava animar todo mundo, que tentava fazer o meio de campo, mas mesmo assim, a família daquele jeito não dava, né? E lembrando que o irmão dele deu uma missão pra ele no começo do filme, né? A gente começa o filme no velório do pai deles, e o irmão dele mais velho, que fica treinando ele como jogar basquete, como fazer dribles e tudo mais, vira pra ele e fala assim, ó, a partir de hoje, eu sou o chefe da família e você é o subchefe. E semanas depois, esse irmão morre. Então, ele, entre aspas, nesse diálogo, ele passa a ser o chefe da família. Uma família onde a mãe dele
dele tá quebrada. Ele é um menino de 10 anos, né, no começo da história, onde ele tem como principal referência o irmão, né, que era um ótimo jogador de basquete pra idade, que era referência da própria escola, né, tanto que quando ele começa a jogar com a camisa do irmão no fundamental, todo mundo fala, nossa, será que ele é tão bom quanto o irmão? E aí, como ele jogava em posição diferente, ele era diferente, né, o irmão dele era ace e ele era armador, como ele não jogava como irmão, o pessoal já começava a olhar, ele não é que nem o irmão dele. E a mãe dele começou a sentir isso, né, porque a mãe dele ainda tentou apoiar no começo, mas não aguentou ver as críticas ao próprio filho, porque era crítica aos dois filhos dela, né? Sim. E ela já estava quebrada. Então, todo esse peso é um menino de 10 anos aguentando o peso do mundo. E como a Bianca comentou muito bem, sem ninguém pra apoiar, do mesmo jeito que não tinha ninguém pra apoiar a mãe dele, porque eu acho que a pessoa mais próxima pra apoiar a mãe dele no momento faleceu, que foi o irmão, que tinha uma idade ali maior, né? Que tinha uma mentalidade melhor pra entender a situação. A mãe dele ali perdeu o esposo e o filho mais velho com 2 crianças. E ela não percebeu que o filho mais novo tava aguentando o peso do mundo naquele momento. E esse negócio, né, tipo, da comparação, né, entre os dois irmãos. Chega a ser cruel, né? E as falas são cruéis, né, dos treinadores da escola, são muito cruéis, menos do treinador que parece o Sakamoto Days lá, o Anzai. Uhum. Mas é muito cruel a comparação. Então imagina você ser comparado com o seu irmão, que já morreu e que era muito bom no basquete, e você querendo, né, você correndo pra, tipo, entre aspas, alcançar ele, né? Ser tão bom quanto. Cara, é cruel isso, velho. Você não vê, tipo, as pessoas como indivíduos, né? Isso é uma maneira de você ver as pessoas como indivíduos. Você vê, tipo assim, seus irmãos, deviam ser parecidos, deviam não sei o quê, né? Você vai pra associação, né? E isso tira muito da individualidade ali do Ryota. Ele deve ter sentido isso muito forte ali, né? Total. Ele, na verdade, com 10 anos, ele perdeu quem sou eu, né? Ele vivia pra mostrar que ele poderia ser como o irmão. Ele vivia pra orgulhar a família no lugar do irmão. Porque era pro irmão tá ali, né? Inclusive, esse jogo final que eles têm contra Sanô era o sonho do irmão dele, né? Tem uma cena muito interessante, onde ele e o irmão dele naquela caverninha, né? No meio da praia. E aí o irmão dele pega uma revista e fala, isso aqui é a Sanô. Venceram o campeonato de basquete escolar não sei quantas vezes e não sei o quê. E meu sonho é vencer ele. E aí ele vai lá e fala como é que ele queria que fosse o ponto final, né? O irmão dele começa a narrar pra ele como seria o ponto final, porque o irmão dele era esse. A mesma posição do Sakamichi, que faz o ponto igualzinho à narração do irmão. Talvez isso possa representar, acho que o fim do processo de... Não o fim do processo de luto. Eu acho que dá até pra considerar um fim de luta ali, ou um amadurecimento em relação ao luto. É, uma superação, talvez? Acho que sim. Acho que é justo falar. E o próprio filme mostra isso, né? Existe uma cena e eu não quero dar spoiler, mas existe uma cena específica que fala sobre o fim do luto. Você aí que vai ver o filme em qualquer lugar, assista até o final, espere os créditos passarem, tem uma cena específica que vai falar um pouquinho sobre isso. Ela é uma cena rápida, você tem que prestar um pouquinho de atenção no que ela quer dizer, mas ela diz muito, é isso. Esse filme é da hora, né, meu? Pô, esse filme é muito bom. E olha, e a gente nem falou do jogo de basquete ainda, Bianca. Pois é, falamos só das partes tristes, das partes de emoção, das partes mais dramáticas, e nem no jogo falamos. Mas esse filme é muito bom, cara, muito bom. O jogo de basquete é maravilhoso. O momento que o Sakamichi vai buscar a bola quase na lateral e cai em cima da mesa e estoura a costela, e ele levanta como se nada tivesse acontecido e dá um berro, tipo o Felipe Melo, assim. Muito bom, muito bom. É maravilhoso. E diversas cenas onde dentro de campo o Sakamichi consegue arrancar gargalhadas da gente. Né? É loucura o que eles... Nossa, eu ri muito com o Sakuragi. Eu ri muito. Ele brincando com as bochechas do técnico, do Anzai, é maravilhoso. Não, aquilo não tem como. E parece que em 3D fica melhor, né? As bochechinhas mexendo. Ele, você vai me deixar no banco? Eu vou entrar. Quando que eu vou entrar? Que hora que eu vou entrar? Fala que eu vou entrar. Ele não parou de encher o saco do técnico até o técnico falar, calma, você já vai entrar. E o Sakuragi, ele não só mexe com o espectador que tá assistindo ao filme, como da mesma forma. Parece que o Inoue entende os sentimentos de todo mundo que vai assistir o filme no futuro. Ele coloca o público que tá assistindo o jogo, né? O que tá torcendo ali pro time da Shohoku, pra ter o mesmo sentimento. E tem hora que tá todo mundo gritando e de repente a torcida do filme começa a gritar junto. É maluco, é maravilhoso, cara. É muito bom. E a torcida tá claramente ali pro outro time, né?
campeonatos, 100%. E chega uma hora que assim, você conhece assim, meu, esses caras estão dando sangue, velho. Esses caras estão dando sangue, vamos torcer, porque, nossa, só pela garra ali, pô, aí eles começam a torcer, é muito bom. É muito bom. É aquele negócio, né? É o time que vence há não sei quantos anos o campeonato nacional contra o azarão. É, a zebra, né? Outro time de malucos, que tem como principal estrela revelação o Takemichi, que joga basquete há poucos meses, porque o que ele queria mesmo era pegar a menininha da escola. E eu tenho que dizer, não vou falar nomes, mas eu escutei na zona mista do filme, conversando com as pessoas, eu escutei mais de uma pessoa falando assim, olha, eu comecei a ler o mangá do Slandunk e, sinceramente, nos primeiros capítulos eu não me interessei tanto, porque parecia aquela velha história, cara que só faz as coisas porque quer comer alguém. Só que o Sakuragi me convenceu. É verdade, eu escutei isso aí também. A história do Sakuragi, ela é uma história de... Ele começa com um objetivo, né, que é impressionar a menina da escola, mas ele acaba se impressionando com o basquete, né? Ele acaba se apaixonando pelo basquete e vai embora. Não, velho, a entrega dele no jogo... Não, é surreal, é surreal. É, ele todo cagado lá, todo quebrado e querendo voltar, fala assim, velho, isso não é coisa só de quem quer pegar a menina, mano. Não, então. Muita disposição, não é só isso, não. Exatamente. Ou ele tá querendo muito, né? E é legal que ele começa a história falando eu amo a menina, né, no mangá. E no final da história ali, que é representado pelo filme, ele fala eu amo o basquete. É verdade. É verdade, é mesmo. Ou seja, ele tá fazendo isso pelos colegas, né, pelo time, por si, porque ele quer continuar jogando basquete, ele quer continuar fazendo aquilo. Ele se apaixonou por aquilo, né, pelo esporte. E ele era um delinquente que só gostava de sair batendo nos outros na rua. É praticamente isso. Pois é. E é legal que o filme mesmo, tipo, ele mostra como eles mesmos começam a trabalhar mais como time, né? Uhum. Eu não lembro quem que era que, tipo, só fazia a jogada praticamente sozinho. Quando ele passa a bola pra alguém, faz um passe, fala assim, meu Deus, ele passou a bola? Mas ele passou a bola? Ficou todo mundo, né? É Urukawa. É, e é assim que eles conseguem, tipo, dar uma bela de uma virada ali, né? Que eles estavam precisando muito, pô, eles precisavam de muita sorte, cara. Mas... E eles conseguiram virar o negócio, né? Porque eles tiveram os insights, as epifanias ali no meio do jogo. Assim, cara, do jeito que tá, não vai rolar, né? E tava todo mundo afim de ganhar. Então eles perceberam que precisavam dos outros ali, né? E mais uma vez, né? O momento do ponto final, né? O momento Naruto e Sasuke. Porque os dois caras que praticamente não se falam, eles ficam um xingando o outro. Eles são rivais, né? Que é o Urukawa e o Sakuragi. A jogada final é trabalhada entre os dois. Uhum. Aí, a bola demora 1 minuto e meio pra cair na cesta. O cinema fica em silêncio quando a bola cai. O cinema continua em silêncio. O cinema grita quando o Sakuragi grita e bate na mão do Rukawa. É. Nossa, muito bom isso. O cinema vai abaixo. Era uma coisa que a gente tava conversando aqui antes de começar a gravar, é que é loucura o que o Inoue conseguiu fazer nesses últimos 20, 30 minutos de filme. Era tipo, você não conseguia parar de ver, tipo, sua atenção tava 100% naquilo, sabe? Porque foi uma sequência muito insana, assim, de acontecimentos, de jogadas, de build-up, de todo um evento pra chegar nos momentos finais da bola voando. A tendência era você colocar uma musiquinha enquanto a bola tá viajando. Ele não, ele simplesmente tirou a música e deixou só o barulho da bola voando. E você, tipo, esperando lá 1 minuto a bola cair. Cara, bizarro que eles fizeram nisso. Muito é isso, cara. Parecia que eu tava no jogo de verdade. Acho que todo mundo sentiu isso, né? Parecia que a gente tava no jogo de verdade. Eu falei assim, mano, eu tô torcendo pra boneco 2D. Que a gente fica torcendo pro negócio, a gente imagina como vai acabar, né? Tipo, não é que é uma partida que é inusitada, que a gente não sabe como é. Não, mas você continua torcendo. E é um filme que deu vontade de dar uns berros lá. Tipo assim, vai, sobe, tira essa bola. Não sei, como se fosse jogo de futebol. Uma coisa que a gente sempre fala é se você nunca leu nada de mangá de esporte, essa é a sensação que você tem, que você tá acompanhando dentro de um estádio de futebol, dentro de uma quadra. É a sensação que você tem aí no mangá. Se o mangá conseguiu emular isso, é porque ele é um bom mangá de esporte. Sim, e dito isso, se você não ficou apreensivo e você não gritou depois da sexta final, você é maluco! É, concordo. O filme te ganha e você fica preso ao filme em certo momento. E eu paro pra pensar e eu não consigo ver o momento que o filme me prendeu. Eu só sei que eu não consigo tirar os olhos da tela. É absurdo. O filme consegue fazer bem até a propaganda da Nike. Porque tem o Nike Air do Slandunk, tem a animação do Ryota numa briga, ele está usando esse Nike, o tênis sai do pé dele e a câmera fica focada no tênis e eles brigando de fundo. É a propaganda clara do tênis, cara, e você fica lá, apreensivo olhando o tênis.
Isso que é um merchan bem feito, viu? Isso é um puta merchan bem feito. É mesmo. Você nem percebe que tá. Tudo muito combinando, né? É. Mais uma vez, a história do Ryota, o Urukawa e o Sakuragi são personagens principais da história original, mas o Mitsui tem seu momento, o Akagi tem seu momento, o Koguri tem seu momento, todos os jogadores têm o seu momento. É. E eles se comparando aos jogadores da Sanô, né? Porque os jogadores da Sanô são os melhores do Japão. Os caras que estão sagrados pra chegar a um time profissional ou chegar ao time de basquete do Japão e não sei o quê. E os caras estão ali disputando ponto a ponto, sendo que eles chegaram a ter, foi 20 pontos de diferença, não foi? Acho que foi 20, 30, por aí. Teve uma hora que eu falei assim, já era, velho. É isso, o filme vai ser sobre acabar, sobre perder, e é isso. Aprender a perder, né? De certa forma foi sobre aprender a perder, né? Porque quem nunca perdia era Sanô e, né? Perdeu, é verdade. E tinha o melhor ace do Japão lá, né? O ace da Sanô que aparece na cena final já no profissional, contra o Ryota, né? Uhum. Cara, uma coisa que me surpreendeu muito foi... A gente já comentou, né, do 3D, que é muito difícil de fazer coisa e tal. E o 3D dentro da quadra de basquete, pra mim, foi surreal. Assim, eu sempre ouvi falar lá no Catum, a gente conversa muito, né, sobre essa parada de como eles podem fazer o 3D melhor e coisa do tipo, porque o Lucas trabalha com isso, né? Então ele consegue trazer muita informação por já ter estudado, ter feito faculdade, trabalhar na indústria e tudo mais. E ele sempre falou assim, cara, basquete é muito mais fácil de você fazer em 3D porque você consegue pegar movimento, ângulos muito difíceis de emular num filme feito em 2D. E esse 3D funcionou muito para Slandank. Eu não me lembro exatamente em que momento foi, mas teve uma cena de que eles fizeram um 360 com a câmera, pelo ponto de vista de um dos personagens, que, cara, não daria, dificilmente ia ser feito em 2D. Foi do Ryota, que ele não conseguia passar a bola. Então, se fizesse em 2D, pode ter certeza que uns 3 animadores ia ficar meses sem dormir pra fazer isso. Então, pô, cara, são coisas que não são fáceis da gente ver todo dia, e combinou muito com Slandank. Combinou totalmente. O basquete funciona 1000 vezes melhor em 3D do que talvez em 2D. Pode ser que em 2D dê pra fazer um negócio legal? Com certeza, já fizeram várias vezes. Chama Kuroko no Basket. Kuroko, o próprio anime do Slandank das antigas, ele é um pouco mais datado, né, pela época, mas ele é muito bonito também, muito legal. Mas esse 3D casou muito, ele deu um tom moderno pra coisa, ele deu um jogo de câmera tão legal que, pô, cara, só agradece. E outra, né, você tá falando de cenas de basquete, sabe, que eles podem usar como referência cenas reais e tudo mais. Cara, geralmente, as cenas em 3D, eles são mais duras, né? Parece um robô, né? Sim, a cena rápida do Sakuragi se jogando, batendo a coluna na mesa e parando atrás da mesa e derrubando tudo, aquilo é absurdo. Então, e inclusive essa cena, uma parada muito legal dela é que você consegue ver o que é um ser humano de 2 metros pulando na bola em pleno ar. Tipo, você sente que é uma pessoa que tá pulando, não é tipo, tem peso, né? Você sente um peso na coisa, sabe? Tanto o peso na hora que ele tá flutuando em busca da bola, né, no ar, quanto a hora que ele cai no chão e bate, quanto a hora que ele levanta, você fala, pô, isso é uma pessoa de 2 metros que tá acontecendo ali, sabe? Exatamente. Dito isso, gente, eu adoro falar desse filme, mas chegou aquele momento que o público gosta, porque eles querem saber se a gente achou que era tudo isso mesmo, das considerações finais e notas pra The First Slandank. Minha consideração final é, se você tiver oportunidade de assistir, assista. Se você gosta de esporte, assista. Se você gosta de mangás de esporte, assista. Se você gosta de Noe, assista. E se você quer dar uma chance, esse é o momento. Porque é muito difícil a gente ver algo com tanta qualidade sendo produzido em filme e vindo pra gente principalmente. Não só isso, tem dublado. Então, as pessoas que às vezes não gostam tanto de ver algo legendado e coisa do tipo, é uma ótima oportunidade porque a gente tem dublagem no Brasil. Então, se você teve curiosidade, quer dar uma chance, eu acho que esse é um ótimo momento. É um ótimo momento pra você fazer isso. Gostei muito do que eu vi, gostei muito do evento que a gente foi muito legal ver o pessoal e, pô, cara, só coisa boa, só memórias boas que eu vou ter esse dia. Acho que nota de 0 a 10, cara, eu acho que um 9 tá bom, tá bem pago, acho justo. Eu sou mais generosa, eu dou um 10. Eu gostei muito.
Eu gostei muito, nunca tinha assistido nada de Slamdunk, só sabia que a obra existia, e sabia do que era, e sabia da importância, né, e tal, não sei o que, mas, cara, eu gostei muito, velho. Só, tipo, de eu ter querido sair de lá, querendo comprar os mangás, assim, pô, isso pra mim já diz muito, já diz tudo, na verdade, né? Então, pra mim, cara, 10. É um baita de um filme, um ótimo entretenimento de altíssima qualidade. Vale muito, 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 muito a pena assistir. Ele achei um filme bem completinho. Tem a parte legal da ação, do jogo, que também tem a parte das emoções, né? A parte mais dramática, também que tá muito boa. Cara, se você gosta de esporte e não foi assistir, você é maluco. Se você gosta de anime e não quer assistir, você é maluco. Se você gosta de Takehiko Inoue e não vai assistir, você é maluco. Se você não gosta de Takehiko Inoue, você é maluco por si só. Você que está fazendo aqui, para e vai assistir. Tá maluco? Cara, a gente tá falando aqui simplesmente de um dos maiores filmes de animação oriental da atualidade, falando de uma obra pro grande público, né? De um blockbuster. Porque muito se fala de Belly, muito se fala de Suzume, muito se fala do próprio Makoto Shinkai, mas, cara, pra mim, The First Slamdunk é o melhor filme, pelo menos dos últimos 5 anos aí do Japão, pra esse público-alvo. É muito bom mesmo. Dito isso, eu não posso dar uma nota menor do que 10. Olha aí. E, Valente, você tem pelo menos 10 segundos aí pra você assumir que você tava errado. Calma aí. Calma aí. Quero falar um negócio primeiro. Vocês estão achando o quê? Toda vez que eu apareço nesse podcast, eu sou obrigado a dar 10. Dito isso, eu acho que eu vou aumentar pra 10. Exatamente! Toca o tema da vitória, porque tem que ser 10, pô. Tá maluco? Esse filme é absurdo! Você já assistiu The First Slamdunk? Não assistiu ainda? Perdendo tempo, irmão. Vai assistir. Se ele ainda tá no cinema, se você tá escutando esse podcast no futuro e ele já tá em um streaming, na televisão, vai assistir esse filme. Não perde seu tempo, porque é fenomenal. Se puder ver dublado, melhor ainda, que a dublagem tá maravilhosa, tá? E gostaria de ressaltar de novo, cara, se você tem preconceito porque é anime de esporte, coisa do tipo, dá uma chance. Esse é o momento. Você leu o mangá de Slamdunk, você assistiu o filme, você leu só o começo do Slamdunk, teve aquela opinião que muita gente no cinema chegou a comentar que teve, ou não, teve alguma opinião diferente, comenta pra gente. A sua opinião é sempre muito importante pra nós. Você pode deixar sua opinião em todas as redes sociais, no seu aplicativo preferido, lembrando que se você quiser a sua opinião lida nesse podcastzinho na seção de e-mails, você pode deixar sua opinião lá no Spotify ou mandar aquele e-mail maroto para podcast@mundodosanimes.com. E claro, se você quiser ver esse podcast acertando várias cestas e vencendo no final das contas, você pode ser nosso padrinho, claro, ir lá no catarse.me/mda e você dá aquela contribuição o quanto que você puder, né? Quanto você achar legal. A partir de R$5 você já pode ajudar a gente e cada contribuição já tem ali o seu prêmiozinho. Inclusive, você pode ouvir ao vivo esse podcast sem cortes. É, amigo, tem coisas aí que você só vai ver se você conhecer esse podcast ao vivo. Tem coisas ali que eu nem posso falar porque eu tenho que fazer a pessoa assinar um contrato que ela não vai processar a gente escutando o podcast ao vivo. É, exatamente. Então acontece aqui. Dito isso, agradecendo sempre os nossos apoiadores Bruno Rezende, Carlos Petroni, Guilherme Lorenzo, Henri Yamaguchi, Lucas Batista, Marcos Paulo e Thiago Bates. Nós ficamos por aqui. Até o próximo episódio. Tchau.